Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Allen Caos. Hoje estamos aqui no meu estúdio aqui com convidados especiais aqui. Estamos aqui com o Mental Projection, com o Luiz. E eu sou a Anne. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre a trajetória do Allen Caos, conversar sobre como ele começou, como foram as festas mais legais que ele foi e tudo que vocês costumam perguntar. E se tiverem mais ideias de pergunta, mandem nos comentários pra gente fazer, de repente, um próximo vídeo, tá bom? E contei pra gente como é que foi a sua primeira experiência com Psytrance. Olha, eu comecei em 2007, indo pra festas private aqui em Curitiba, na região de Curitiba mesmo. São festas menores, assim. Lembro que a primeira festa que eu fui foi uma festa fantasia ainda, mano. Um bagulho muito doido. Então a galera toda fantasiada, assim. Eu lembro que eu cheguei, assim, na festa, eu era bem pequeno, assim, na época. Tinha uns 16 anos, pá. Então, tipo... Cara, eu não tava entendendo nada, realmente, assim, tipo, cheguei na festa de noite, assim, tipo, uma coisa que eu percebi, assim, que a galera não conversava, assim, eu falei, cara, cheguei na festa, tipo, de noite, assim, porra, ninguém conversando, falei, cara, que coisa maluca mesmo, né, cara, daí foi passando ali o tempo ali, amanheceu, pá, lembro que daí já conheceu mais uma galera ali, daí, aí, nossa, eu tive uma experiência muito massa, assim, foi uma sensação, assim, de liberdade, algo que eu já vinha buscando, assim. Na época eu já tirava muito rolê, assim, em praça, assim, na cidade, ficava ali, tipo, curtia ficar ali num gramadão. Então, daí vendo ali, tipo, aquela música ali, pá, a galera, tipo, aquela liberdade ali, né, naquele lugar, assim, foi algo que me marcou, assim. Falei, porra, com certeza vamos continuar. Então... Quero seguir nessa vida. É aqui que eu quero ficar. E nessa época também aqui em Curitiba tinha uma praça ali no centro que reunia muita galera de rave, assim. Cara, parecia uma rave ao céu aberto, assim. Não tinha música, mas era muita galera fazendo malabares, a galera tirando uma pira junto. É, né? O Bosque do Papa, né? Os domingos, pá, né? Rolava um encontro ali bem massa. Eu lembro que ali foi as primeiras ideias, assim, que eu falei, nossa, isso aqui parece uma rave, pá, né? Tipo, já tava já tinha na contracultura, assim, né? Umas paradas diferentes, né? Pá, tipo... Mas aí nessa época aí tu já falou, já queria tocar, assim, você começou só frequentando, você já teve a ideia, tipo... Acho que eu quero estar ali, pá, assim, ou foi uma parada... Não, foi um pouco depois. Eu fui ali, ia pras festas, tava apreciando ali, mas daí... Eu sempre tava ali, né, tipo, tentando entender o que o DJ fazia, né, cara? Porra. Só apertando o botão. Ali, porra, eu pensava, nossa, imaginava outras coisas, né? Falava, nossa, o cara tá fazendo as viradas ali, né, pá, né, tudo na hora. Daí eu fui conversando ali com os amigos ali, que também tocavam na época, assim, daí um dia um me explicou, assim, eu perguntei, cara, o que um DJ faz? Daí ele me falou, cara, ele troca de uma música pra outra, né, sem que a galera perceba. Então eu pensei, daí agora eu comecei a entender, entendi mais a parada, né. Daí nisso já começou uma busca ali pra como que faz isso daí, né. Então, daí eu já fui pesquisar ali programas, até, né, daí já tive o primeiro contato com o Ableton Live. Que daí eu abri o Ableton achando que era um programa de DJ, assim, né? Como se fosse, sei lá, o Virtual DJ. Daí eu olhei aquela tela ali e falei, cara, o que acontece aqui? Daí eu falei, não, acho que não é isso que eu tô procurando, não. Fechei, daí eu baixei o Virtual DJ, pá. Daí eu entendi, eu falei, não, agora aqui já tô mais um pouco... Agora eu vou virar tô DJ, entendendo um pouco mais aqui. Daí eu já consegui desenvolver uma paradinha ali, né? Então daí foi aí que começou, assim, meus estudos ali, né? Mais, né? Como DJ, né? E isso foi em que ano, mais ou menos, assim? Foi em que ano isso que você... Tipo, foi desde a primeira festa até você começar a tocar, assim? Tipo, da primeira festa que você foi até a primeira festa que você tocou, foi, tipo, um período de quanto tempo, assim? Foi 2 anos, né? Eu comecei em 2007, a primeira festa foi em 2009, assim. Eu acredito que lá por 2008, assim, um ano que eu tava em festa ali, eu já comecei a me envolver ali, de me interessar mais por essa parte aí, né? Foi... Rapidão, né? Na real. Tem gente que fica anos, né? E vai em festa e olha, assim, tem curiosidade, assim, depois de vários anos, aí conhece os DJs, assim, começa a aprender, né? Mas, tipo... Então já teve interesse ali desde o começo, né? Então você já despertou, assim, essa vontade ali. Com certeza. Eu sempre fui muito curioso ali, né? Entender ali, né? Como a parada era feita. Então, daí, sei lá, já gostava de música, assim, já tinha uma experiência já com violão, já tocava violão, teclado. Então,
já tinha uma curiosidade, assim, né, em saber ali, né? Que ele é uma novidade ali, né? Um bagulho eletrônico, assim, né? Que fazia música ali, né? Tipo, porra, então vamos ver como é que é essa parada. Daí, nesse tempo, foi que eu conheci daí o Gabriel Melo, né? Cara bem importante aqui pra cena, aqui no Paraná. E daí, ele que me iniciou nessa questão de festa mesmo, de tocar, né? Então, daí, cara, eu toquei por muito tempo, toquei bastante ali nas festas da Psilocybe, né? No núcleo Psilocybe. Também ajudava ele também a fazer as festas, daí era uma aventura, assim, né? Nessa época, tipo, fazia, assim, era total, assim, tipo, uma parada... Não tinha aquela ideia, assim, de um bagulho profissional mesmo. Fazia ali porque queria fazer acontecer mesmo, né? Então, tava ali, carregava a caixa, e, nossa, montava festa, tudo ali, pá, montava tudo num dia antes, daí dormia, né, às vezes no local da festa, pá, né? Daí acordava cedo, já terminava ali as paradas, daí já tocava já logo, já, mano. E era uma sensação muito boa, assim, porque, nossa, eu lembro que a gente fazia as festas Chácara do Apavoro ali, né, do domingo. Nossa, as festas de domingo era muito legal, day party, cara, domingão ali, que antes era chato, não tinha nada que fazer, de repente a gente tava lá, na rave, pertinho de Curitiba, assim, mas era um lugar, tipo, muito massa, assim. Putz, saudades. Até as raves, né, nesse tempo essas festas eram bem menores, assim, tipo, eu lembro que dava, assim, sei lá, 500 pessoas, assim, já era, tipo, nossa, pá, né. Hoje em dia, aqui na região de Curitiba, você vai ali e já dá umas 1000 pessoas ali, mais fácil, né? Até. Mas isso é falando mais de festas menores, assim, mais PVTs, né? Porque, Sim. sei lá, desde bem antes, assim, 2005, 2004, já rolava, tipo, Experience, Tribe e essas coisas aqui em Curitiba que dava muita gente. Eu não sei quantas pessoas, mas... Lembro Tribes, era aquele mar de gente, você fala, que isso? Exatamente, eu lembro que comecei em festas mais PVTs, assim, na época, eu lembro que daí eu tinha aquela visão, né, da festinha menor, assim, ali, né, pô, aquele ambiente legal, assim, né. Aí, depois de um tempo, eu conheci as festas grandes mesmo, assim, né, essas Experience, assim, pá, nossa... Cara, aquilo expandiu a minha mente, assim, né, nossa, eu vi que a parada poderia ser muito maior do que eu tava imaginando, assim, né. Daí foi bastante tempo, assim, até eu chegar, né, na parte de conhecer daí o Gabriel, assim, né. Daí eu já foi voltando mais, né, essa ideia das festas daí, né. E o live, conta quando que você começou a produzir e lançou o live, estilo, tudo. Então, realmente, eu comecei nessa época, né, 2007, assim, eu lembro que era muito Psytrance, né, Full On, assim, né, pá, rolava muito Full On, comecei escutando bastante Full On Morning, e daí... Cara, as festas era basicamente isso, né? Era full on ali, full on morning, daí, cara, a tarde inteira, depois prog no final, assim. Às vezes, de madrugada rolava ali um full on night, assim, já era o som mais pesado ali da época ali, né? Nossa. E daí eu comecei tocando full on groove, né, na época. Porque eu sempre tive uma ideia, assim, fazer algo diferente, assim, né? Sempre tinha ali, né, som ali... Ah, eu queria fazer algo, queria sempre trazer... Eu sempre curti muito essa ideia, assim, do groove ali, né? Fazer algo diferente ali no som ali. Então, daí eu comecei tocando bastante full on groove na época. E nisso eu já comecei a desenvolver mais a produção. Porque daí ali o Ableton Live ali, né? Daí, pá, um brother e outro ali já foi dando umas dicas ali de como dar os primeiros passos. Mas era tudo, assim, muito engatinhando mesmo, assim. Mesmo, assim. Tipo, não tinha tutorial, né? Na internet, né? Então, tipo, cara, era tudo muito na raça, assim. Eu fazia tudo errado ali, já mandava pros amigos ali, pô, escuta aí, pá, tudo clipando ali o sinal ali, pá, os caras falando, porra, essa aqui tá batendo sinistro, né? Tá alta essa, né? Essa mix tá louca, tá batendo muito forte aqui, batendo 3 dB. Mas então, tipo, você começou já produzindo high-tech ou como você tocava full-on, você começou produzindo full-on antes e tal? Foi uma transição assim ou você, quando você começou a produzir, você falou, não... Eu quero tocar high-tech, não... Não. Então, como eu comecei ali, eu tava tocando Psytrance, né? O Full On Groove. Aí, logo depois de um tempo, assim, eu conheci daí o Prog Dark, né? Uma versão mais noturna, assim, ali. Eu já fiquei mais interessado nisso. Já fui caindo já mais pra um Night, né? Pra um Dark ali, né? Nessa época eu comecei já a escutar uns sons mais noturnos, né? Por assim dizer, né? Então você deu uma volta, assim, nos estilos, assim, não foi direto. Você foi por várias vertentes, assim, que você se identificava. Com certeza. Tipo, foi tudo uma pesquisa ali, né? Então, tava realmente descobrindo, assim. Daí, uma época, eu caí ali com
com high-tech. Foi isso... Eu já tinha produzido, já tava produzindo live, já era assim, sei lá, acho que 2013, 2014, por aí. Então eu já tava tocando o live do Alien Chaos, que eu demorei 4 anos pra lançar o live, desde que eu comecei a produzir mesmo. Então, comecei a produzir lá por meados de 2009 também, junto lá. Mas tudo, né, bem experimental mesmo. Aí, depois de 4 anos, eu lancei o live do Alien Chaos, que era uma linha... Já era uma linha mais night, assim. Já era um night... O que era mais acelerado, assim. 160 BPM, pá. Então, já tinha uma característica, assim. Já era um pouco high-tech também, assim. Já, também. Daí, daí, um pouquinho depois ali, eu já... Pô, descobri o high-tech. Eu lembro que na época... Tinha umas tracks ali que eram 170 BPM, mas... Pá, tipo, já com uma pegada mais tecnológica, assim. Eu lembro que aquilo já deu um outro baque, assim, né? Oh, da hora. Daí eu comecei a pesquisar mais esses sons aí e já comecei a tocar isso como um DJ set. Tanto que daí a primeira festa que eu toquei high-tech foi numa Shanty aqui em Curitiba. Foi louco? Caralho. Foi doideira. Eu lembro que, nossa, na época, assim, tipo, o pessoal ali tava tocando ali uns 150, assim, um nightzão 150, assim, pá, daí já chegou eu, assim, 195. Nossa, pá, foi assim. pesado. Nossa, O que a galera é isso? ficou Esse cara é doido. mano. Pois é, foi tipo um divisor de águas, assim, eu diria. Porque, tipo, muita gente falou, cara, nossa, foi demais, assim. Já entrei, eu achei que também. Eu já cheguei já muito indo com os 2 pés no peito, assim, ali. Aí, só que daí, durante o set, a galera já começou a entender mais e... Teve um outro feedback que eu escutei que foi muito massa, que daí o cara veio e falou, mano, você tocou o som que eu vim pra escutar, assim, mano, naquela festa específica, assim. Aquilo eu achei muito doido, assim, né? Porque realmente, tipo, materializar, né, aquela ideia, né? Que o cara, tipo, imaginar o cara já tava, né, numa ideia parecida, Sim, assim, sim. né? Então aí que começou, assim, mas daí foi tudo bem gradual, assim, na época. Daí eu só comecei ali a produzir, assim, um estilo... Daí já comecei a produzir, né, 190, 195, assim... Mas demorei, assim, até um tempo até formalizar mais esse high-tech. Mas foi aí que começou, né? Mas e então, tipo, depois dessa festa aí que você tocou, você, tipo, já tinha na cabeça assim, não, esse vai ser meu trabalho, eu vou focar 100% nisso? Ou foi uma coisa muito gradual, assim, né? Você se jogou, tipo, vou tocar o meu live agora e a minha vida vai ser aqui? Ou, tipo, foi aos poucos, assim, que você foi fazendo essa transição? Foi aos poucos, assim, mas nessa época, assim, eu já tava levando um pouco mais sério, assim, já tava querendo já levar mais sério. Aí, assim, eu já comecei a tocar já numas festas mais fora também. Eu lembro que quando eu comecei, eu tocava só aqui em Curitiba, mais especificamente nas festas do Gabriel, assim. Daí, com o live, eu comecei já a tocar já. Já toquei em São Paulo, depois fui ali pra Francisco Beltrão. Já começou, tipo, uma galerinha, assim, me chamar, assim, mais pra tocar, assim, mais pra longe. Daí eu falei, Já tava opa... ficando conhecido, então, assim, tipo, o projeto já tinha nome, assim, fora só da região, assim. Tava começando. Daí como é que foi? Daí eu conheci, né, a Anne. Essa querida aqui, né? Que também foi um divisor de águas também, né? Mudou completamente, né, o jogo. Aí, quando eu conheci ela tem, né, descendência, né, polonesa, tem a família dela, né? Então, daí ela já tinha até os planos de ir pra Polônia, pá, né? E daí, nisso, ela deu a ideia de a gente ir junto, pá, daí eu já pensei nisso. Pensei, pô, é uma boa, né? Claro, na época, assim, foi assim, um choque, assim, pensando, caramba, né? O que eu vou fazer, né? Sair aqui do Brasil, que nunca nem tinha saído, né, pra fora, nunca... Cara, nossa, Malemar falava inglês, né? Nem sabia que eu sabia desenvolver ali alguma coisa, assim, né? Tipo... Foi algo bem... Foi uma aventura mesmo, né? Foi uma experiência bem marcante, né? Porque você ir morar fora, nossa, é uma bagagem absurda, assim, porque você tem um monte de desafio. A gente nunca tinha morado longe da casa dos pais, então, muito aprendizado com tudo, assim, foi bem divertido. Sim, E eu cheguei, tipo, foi bem nessa, assim, a gente foi... Pela gente mesmo, não tinha nenhuma festa em mente. Eu cheguei lá na Europa, lá na Polônia, lá e... Cara, tô aqui, né? Daí já tinha... Claro, já tinha uma bagagem ali, né? Na internet mesmo, conversando ali com... Tinha uns contatos. Então, daí já comecei a chamar todo mundo. Lá, tô aqui. E nisso começou a surgir algumas festas aí, né?
Até, assim, a primeira festa foi algo engraçado, assim, que eu já levei uma lição enorme, que eu cheguei atrasado no aeroporto e perdi, né? A primeira festa era uma festa na Alemanha e, cara, uma festa animal. Eu lembro que, nossa, era uma festa de um bunker lá, tipo, num bunker, tipo, desativado, né, pá, né? E, cara, a festa era animal. Os caras colocaram um telãozão, assim, pá. Depois eu fiquei só chorando, assim, sério mesmo. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, não acredito que eu perdi o voo, mano. Começou mal, assim. Comecei mal, assim, comecei... Mas aí tudo foi resolvido ali com a organização ali. Depois eles me chamaram mais uma vez pra tocar, né, na Alemanha. Mano, mas a cara de decepção dele voltando pra casa, assim, porque, tipo, eu tinha ficado... E aí, assim, eu não sabia que ele não tinha perdido o voo. De repente, ele chegou e falou, cara, que bad, mano, que bad. Você não vai acreditar. Mas, assim, é uma é a única da vida, né? Tipo, porque, assim, não sei se já perderam voo, cara. Quando você perde o voo, você fica, tipo, meu, que merda, perdi meu dinheiro. Então, você nunca mais faz isso, assim. Aprende, né? Você aprende. É na dor, assim, é uma só. Pois é, na época eu tive que devolver a grana ainda do voo, porque foi perdido, assim, né, pá, né, até... Foi por isso até que os caras depois me chamaram de novo, né, porque daí, tipo, realmente eu ainda me redimi ali, né, com a parada, fiquei, né, de boa. Imagina, né, os caras estavam me esperando pra festa também, né. Daí... A próxima foi da Eslováquia, mano, que foi uma na experiência killer. Sim, foi irado mesmo, imagina, foi a primeira festa que eu toquei, já era uma PVT ali da galera do Noise Poison ali, pá, então já tava ali, né, bem localizado já, né? Muito massa. Pra mim, assim, nossa. E eu cheguei lá na festa e, cara, pra mim, o maior choque ainda é que a galera já conhecia meu som lá. Chegou um malucão lá, cara, você tem um CD aí pra me dar, assim? Eu lembro que, pô, eu não tinha CD, eu tava tocando live ali, né? Tipo, pá, assim, cara, não tenho, mas assim, depois eu tive que perguntar pra ele de novo, assim, cara, você me perguntou que você queria um CD meu aquela hora, assim, dele, um CD, assim, tipo, eu tive que confirmar com ele, assim, porque eu achei que eu não tinha entendido direito, assim. Foi bem da hora, essa festa foi nas montanhas, assim, eles alugaram uma região de chalés, onde o pessoal faz esqui, essas coisas assim, e era no meio do inverno, então a gente foi de carro, assim, era 100 quilômetros de Cracóvia. E, cara, tipo, daquelas cenas de filme, assim, sabe? Aqueles bosques cheios de neve, a estrada cheia de neve. Sério, foi, tipo, a paisagem mais bonita que eu já vi na vida. Foi muito louco, cara. E a neve, né? Foi uma das primeiras vezes que a gente tava vendo neve, assim. Eu lembro que a gente falando, nossa, neve! Daí o cara assim falou, vocês não... Foi a primeira vez que estão vendo neve? Ele falou meio que na brincadeira. Eu falei, não, é verdade, cara. É a primeira vez. Doideira. Foi. Daí nisso eu já fiz a minha tour ali, né? A gente ficou morando 1 ano lá, né? Lá na Polônia. Daí já conheci a Hungria, conheci a Suíça, a República Tcheca, daí toquei no Master of Puppets. Foi aí que eu toquei. Então você logo já começou a tocar em festivais grandes, assim, não foi... E tipo, e pra você foi um pouco... Tipo, você teve algum choque, assim? Teve muita diferença pra você na cena de lá pra cena daqui? Eu acho que tem bastante gente que tem curiosidade, né? Tem muita gente que fala, porque... Lá que é bom, lá que a cena... Aqui no Brasil é muito ruim, não sei o quê. E, tipo, sempre... Né, isso... Fazendo um comparativo. Comparando, assim, tem alguma verdade nisso. Eu acho que as pessoas falam sem saber, exageram, ou depende muito do caso, assim. Pois é que a cena, ela é diferente, assim, tipo, pra época, assim, eu já tava acostumado, assim, com o ambiente aqui no Brasil, assim, tipo, aquele calorzão, assim, tipo, sério, as festas tudo a céu aberto, lá, tipo, as festas, na maioria do tempo, é, tipo, tudo indoor, né, tipo, daí, nossa, você vai encasacado, daí chega lá no lugar, tipo, nossa, aquele calor do caramba, nossa, tira o casaco, daí tem lá todos uns lugares pra galera colocar o casaco, daí às vezes você até perde ali o casaco no meio daqueles as paradas, assim. É um bagulho bem louco, assim, e... Assim, lá é muita festa indoor mesmo, assim, eu lembro que uma coisa curiosa, assim, era as indoor que tinha, assim, a pista do Dark, do High-Tech, e tinha a pista do Prog, do Full-On, pá, assim, tipo, sempre tem esse formato, assim. Uhum. Isso eu acho que eu achei bem curioso, assim, porque geralmente aqui, assim, tem as festas, às vezes toca de tudo, mas às vezes é mais dividido, assim, né? Sim. Isso eu achei interessante, assim. Mas a cena
ela funciona de uma forma diferente, assim, acredito, assim. Tipo, a galera... Eu acredito que aqui no Brasil a galera é mais... Receptiva, eu acho, né? Eles são, assim, mais extrovertido. A galera, tipo, ela é mais externo, assim, né? A galera pira, assim, já dança mais, todo mundo assim. já abraça, né? Você conhece as pessoas, abraça, assim. Eu acho que é uma coisa que lá fora não tem tanto, assim, né? Tipo, a galera... Você não sente dar um acolhido, assim, né? Talvez. Nesse sentido, sim, com certeza. A galera é mais interno, assim, mesmo, assim. Tipo, a galera já... Tipo, não tem aquela energia, assim, né? Tanto que eu realmente, conversando, assim, com vários artistas, cara, os caras piram em tocar aqui no Brasil, assim, tipo, nossa, porque, nossa, você vê ali, tipo, eu lembro um cara falando, assim, uma vez ali, o cara, mano, me arrepia tudo, assim, desde a primeira batida ali, os caras, pá, aquela energia, assim, então Sim. era isso algo que eu não via tanto lá fora, assim. A galera no Brasil vibra, pula, levanta a mão e muito agitado e tudo muito pra cima, assim. Não que lá não tenha isso, claro que tem, mas não é o tempo todo igual aqui no Brasil, sabe? Lá a galera dança muito mais pra dentro mesmo, né? Tipo, Sim. E eles têm um outro estilo. Claro que além de você chegar no lugar onde você é novo, isso afeta em você conhecer as pessoas e sua proximidade com elas. O europeu, ele é diferente, né, do brasileiro, então não é já de primeira que você faz amizade com as pessoas. Beleza, você pode até conhecer a pessoa na festa, mas não é tipo igual aqui no Brasil, que, nossa, você já vira brother e passa a festa inteira conversando e depois vai conversar na internet em casa, assim. É diferente a relação que a galera festa, tem. né? Vai sozinho pra festa e tudo, assim. É diferente isso, né? Mas Sim. não tem comparativo de melhor ou pior, é só diferente. Assim, daí alguns pontos que eu vi lá, assim, muito interessante foi uma festa na virada de ano lá em Berlim, que era... Eu tirei a pira que era um hotel psicodélico, mano. Era um lugar, assim, que... Cara, se não me engano, quantas pistas tinha aquela festa? Tinha umas 5 pistas. Tem ali o flyer ali da Odyssey. Odyssey é um festival indoor, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pistas. Era essa lá que era vários andares, assim, e tal? Sim, era num prédio com vários andares, cada andar era um estilo. Pá, e claro, né, o mais underground, o dark, era lá embaixo. Era o porão. Era o porão. Daí quanto mais subindo era o chill out, a galeria, pá. É um conceito bem doideira, bem doideira. E era um festival mesmo, assim, você ganhava... 3 dias, né? 3 dias, você ganhava uma pulseira e você podia ir pra sua casa, dormir e voltar no outro dia, né, no meio da cidade. Ou você podia dormir lá, assim, tipo, a área de chill out, ela tinha carpete no chão, tinha almofadas, assim, dava pra ficar lá de boa se quisesse. Mas lembro que na pista de Fulon tinha uma piscina, assim, não, a galera não entrava na piscina, mas tinha tudo uma iluminação. Mas assim. uma hora entrou, né? Uma hora entrou, alguém entrou. Só, tipo, não era assim, tipo, não, festa na piscina, né? Festa na piscina do Gugu. Não. Mas... E, assim, dentro dos lugares tudo tem calefação, então, assim, você sempre tá a 25 graus na Europa, em qualquer lugar, tipo, dentro do ônibus, dentro dos lugares. Você não passa frio, assim, é bem de boa. E em cada ambiente, assim, era uma decoração diferente, assim, como é que era? Era bem característico. A pista do Dark era bem escura, bem assim... assim, mano, cada um tava em sua casa, na moral. E não teve nada no ano novo, tipo, na virada, assim, deu meia-noite, tanto que a gente nem se ligou, assim, porque... Quando vi, já era, tipo, 1, 2 horas ali, a gente, já passou... a festa, né? Todo mundo se abraça, as pessoas, né? Lá não teve isso. Isso eu achei muito curioso, muito bem lembrado. Mas uma coisa que eu notei também é que, assim, cara, Berlim é muito louca na virada, assim, porque funciona metrô. Então, a galera vai pra rua curtir e a galera solta muito rojão. Muito, muito. Fica, cada cara, esquina, espalhado por tudo, lixo, assim. muito lixo na rua. Tipo, muita doideira. Daí foi essa festa. Uma experiência massa, assim, também foi de conhecer também outros estilos, assim. Eu acabei não indo muito, mas, assim, as que eu fui, assim, foi uma parada bem massa. Eu lembro que daí eu colei em umas festas que rolava umas pistas de drum and bass, pá.
Nossa, era animal, assim, porque tava ali num ambiente, tipo, escutando uma música diferente, assim, nossa, eu lembro que eu sentia, assim, bem vivo mesmo, assim, né? E daí um ponto forte também foi uma festa de techno, né? Que era o techno com K lá, né? Que é o... Que daí é tipo aquele som mais pesado, distorcido, assim, né? Bam, 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 bam. Era um bagulho louco. Eu lembro que nessa festa, meu... Tipo, eu fui assim, parecia que eu tava indo pra minha primeira rave, assim. Eu lembrei assim, nossa, tipo, que eu não sabia exatamente o que ia acontecer lá, tá ligado? Então, e a festa era nossa, super underground, assim. A gente só recebeu o mapa ali e, tipo, não era divulgado, não tinha evento no Facebook, pá. Daí a gente se meteu no meio do mato lá, a gente, tipo, o cara que convidou a gente, ele já tava lá na festa, então a gente foi sozinho, assim, se meteu no meio do mato lá, tipo... 1,5 km andando no meio do mato, assim, tipo... Assim... Cara, no meio do mato do nada, assim, não é que tipo, eu tô indo pra rave, tem a sinalização aqui. Tem a sinalização, a van deixou ali. Não, mano, a gente pegou o trem que parava mais longe, assim, no final da cidade, desceu no último ponto e seguiu o mapa. E, de repente, a gente começou a andar no meio do mato, mas assim, cara, numa trilhazinha com um monte de mato em fechando, volta, né? Fechando. Cara, podia aparecer um bicho. Uma pessoa, assim, tipo... Às vezes é pior. Cara, tá ligado? Assim, tipo... Não sei, aqui no Brasil eu não teria muita coragem de fazer isso, ainda mais sendo mulher, assim. Mas lá, tipo, eu fiquei meio assim, mas, cara, vamos aí, a gente que não vai dar nada. confiou. E deu certo, não cara. Deu nada. E de repente vocês chegaram num lugar que era festa ou você tipo tava no caminho errado? Não, tava de boa. Tava de boa. Continuaram tava fechando, não, mas eu acho que é lá. Acho que é lá. Exatamente isso. Não, eu tô com medo, mas eu acho que é lá. Não, o mapa tá dizendo que é isso, meu. O cara não engana a gente, porque... Vamos ver até onde vai, né? Se começar a escutar barulho aqui, a gente volta. E o doido é que não tinha portaria na festa. Isso foi louco, assim. Tipo, uma coisa que me chocou, assim. Porque daí eu falei, já chegamos na festa agora, que a gente já entrou e já tava na frente da festa. Porque era uma festa free, né? E, pá, num bunker desativado, assim, daí eu lembro que daí eram duas pistas, assim, uma de frente pra outra, tipo, ligado, assim, com, nossa, um corredor bem pequeno, assim, né? Daí uma rolava o techno lá, né? Sim. E daí na outra era a dubstep. Pá, que era tipo o chill out do rolê, né? E no meio daí tinha o bar. Daí o bar, cara, não existia gelo, óbvio, tá ligado? Então era água ou cerveja quente. E era verão já, isso. Não tinha banheiro. Não tinha banheiro. E na Europa tem muita urtiga no matinho, galera. Então, assim, perigosíssimo fazer xixi no mato, assim, sério mesmo. E urtiga, ela queima, é horrível. Mas, assim, pra quem não sabe muito bem como é que é um bunker, esse local, eles tinham como se fosse essa casinha de um andar só. De um lado, eles construíam como se fosse um morrinho. Então, dependendo da posição que você tá, você não vê que ali tem uma casa, você vê só um morro. É um local escondido, né? É um local totalmente escondido, assim. E aí dava pra subir em cima não era telhado, né? Era só alvenaria de cima ali, assim. Então, era pulando no teto da festa ali. E tinha uns buracos pra passar ventilação, que você conseguia ver a festa, assim, lá de cima. Mano, doideira. E lotado. Muita gente. Não faço ideia de quanta gente, mas tinha bastante muita gente. gente. Foi, pra um local pequeno, assim. Sério, uma experiência muito, muito louca, assim. Uhum. Nossa, essas experiências, assim, que, porra, com certeza valeu. Foi bem renovador, assim, né? Tipo, É que marca ter uma vivência nova, né? Tanto, tipo, acho que por ouvir estilo diferente. Assim, hoje em dia ainda tem aqui no Brasil, né? Mas acho que é difícil ter festa que toque drum and bass ou dubstep, assim, né? Então, tipo, você sair um pouco e ver como o que as pessoas ouvem, né? Nos outros lugares também. Acho que pode ter trazido muita inspiração diferente pro teu som também, com né? certeza, época, a experiência assim. é muito válida, com Tipo, certeza. a vivência é muito além só dentro da festa lá também. Acho que pode ter. Teve 2 pontos nessa festa também que chamaram bastante atenção da gente. Que um é que, assim, não tinha estacionamento na festa, porque a ideia é que, como é uma festa free, ela era uma festa legal. Então, não podia ter estacionamento pra não chamar atenção e a polícia não acabar com a festa. E outra coisa é que no fim da festa eles passavam com uma caixinha pra todo mundo dar uma doação. Espontâneo, claro, né? Não era obrigatório. Não era pra todo mundo, mas é pra quem queria. Pra quem queria, claro, porque como era uma festa free, eles tinham que locar o equipamento, né? E aí a galera se ajudava.
isso E, tipo, foi... funcionava, assim. E funcionava. Cara, foi muito legal, foi a treta. assim. Eu não tinha visto nada assim, sabe? E que quando eu comecei já em festa aqui no Brasil, era PVT, que, cara, tem ingresso antes, a gente já sabe como é que vai ser e tal. Foi uma experiência inovadora. Daí, nessa festa, a gente já tava quase arrumando as malas aí pra voltar pro Brasil, né? Aí nisso, voltando aqui pro Brasil, que a parada que o projeto se consolidou mais. Na verdade, lá, né, já tinha se consolidado, e voltando aqui pro Brasil, eu já tava, né, começando mais pra fora, mas daí aqui quando eu voltei aqui dessa festa, dessa viagem, que a parada deu uma andada, assim, daí ficou mais profissional, assim, mesmo, assim. Daí já comecei a tocar mais as festas, né, mais... Mas antes disso, acho que, tipo, você começou a fazer os vídeos, os tutoriais, você começou antes de vir pro Brasil, né? Acho que é uma coisa bem... Que, tipo, quando você começou, você ainda morava lá, né? Tipo, É verdade. Você já dava curso, assim, como é que era? Você só começou a fazer os vídeos, assim, tipo... Tô com tempo livre, assim, como é que foi? Por que você começou a fazer? Então, daí, assim, quando eu tava aqui no Brasil, eu já tava dando uns cursos, mas era algo, assim, tipo, bem experimental também, assim. Tava ali pra uns brothers ali, pra uma galerinha ali. E... Daí, tipo, lá na Polônia que eu tive a ideia de fazer um tutorial, porque naquela época era bem escasso a questão de tutorial, mas daí tinha um canal ali que o cara, ele ensinava high-tech ali, era o canal Andy Psy Tutorials. Ele fez alguns vídeos, nunca mais postou, assim, mais nada, assim, mas, nossa, aquela época aquele cara, tipo, me ajudou bastante, assim, a entender como fazer um FM ali, pá. E daí eu me inspirei nisso, assim, tipo, eu pensei, pô, posso ajudar ali, a galera também vai conhecer mais do meu trabalho também, né, tipo, acho que vai ser uma ideia bem válida, assim. Daí fiz ali uns 10 vídeos, assim, de uma vez ali, postei, no que eu postei, nossa, já vi que a galera gostou bastante, assim, do conteúdo, daí eu comecei a fazer os vídeos morando lá na Polônia. E nessa época tinha pouca coisa em português, né? Acho que até por isso que bastante gente... Exatamente. Tinha bastante... bem pouco... essa também foi uma das ideias também, porque não tinha muito material, assim, em português. Também imagino que a galera também, né, não tem a dificuldade de ter inglês ali, né, pá? Então, acho que isso também ia ajudar bastante, assim, né, a galera. Então, daí, lá também... Foi lá que eu escrevi a apostila também, que eu escrevi, tipo, uma apostila do curso, assim, pá, mais básico, assim, tipo, lá com... Daí eu tive bastante tempo para desenvolver, assim, desenvolver com o professor mesmo, com conteúdo, assim, para ensinar, né? Com método, né? Assim. Realmente. Daí voltei para cá e a parada só foi se consolidando, né? Continuei dando essas aulas daí, né? Particulares, pá, né? Pra galera. Até então que daí, tocando nas festas aqui, né? Até então que daí veio a ideia daí de fazer o curso em vídeo mesmo. Aí depois de um tempo, assim, porque daí eu lembro que no começo que eu gostava dessa ideia também, né? Tipo, de fazer ali uma aula, assim, né? Mais fácil. Mas daí, uma época, já começou a ter muito aluno, muita demanda, e aquilo já tava, tipo, me sobrecarregando um pouco, assim. Tipo, nossa, ficava o dia inteiro dando aula, assim, pá. Você perde o teu foco, né? Da tua produção. Né? Total. Daí eu comecei a fazer os cursos em vídeo também por meio disso, assim, né? Porque tava bem complicado, né? Porque final de semana tinha festa... E antes da festa, é sempre tudo muito corrido, assim, porque tem que preparar a mala, ele fica preparando live. Então, assim, os dias antes da festa, 2 dias, assim, sempre fica pegando fogo as coisas em casa para deixar tudo pronto. E aí, nisso, já perdeu final de semana, já perdeu um dia antes da festa, 1 ou 2. E aí, tinha mais aula e tempo de produzir, assim, não tinha vida, né? E como que você entrou na Freak, assim? Você já tinha... interesse? Você já conhecia alguém de lá? Como é que foi? Olha, essa daí é uma história boa, curiosa mesmo. Tipo, tinha uma galera da Suíça que eu via que a galera da Suíça gostava muito do meu som. Então, cara, era bem massa, assim. Eu chegava lá e eu via que a galera já me conhecia, pá. Os caras tinham como uma referência, perguntava pra galera, qual que é os caras que é referência? Sempre eu tava no meio, assim. E daí lá que eu conheci daí o Tico lá, né, o Hyperactive 25. E a gente já começou a ter um contato, né? Aí eu toquei num aniversário lá de um brother lá local lá. E daí conheci o Tico também, vi ele também lá no Master of Puppets também. Daí nisso, estando lá, rolou um contest lá, né? Uma competição, vamos dizer assim,
lá, tipo, aberto lá pra tocar no Trip to Darkness, né? Naquela festa indoor que rola lá na Suíça, lá. Que a parada é tipo, não, lá ainda num festival, só que é uma noite, né? Tipo, num clube lá, pá, assim. Aí eu lembro que, pô, botaram lá meu nome lá e, cara, quando eu vi, eu já tava... eu nem vi essa parada. Quando eu vi, eu já tava em primeiro lá, assim. Tipo, já tava... Na verdade, não sei se eu já tava em primeiro, mas eu tava, tipo, muito no topo, assim. E, tipo, os caras que estavam embaixo, eles já estavam no line até, tá ligado? Tipo... Aí, pá, eu já agitei mais a galera ali. Pô, pá, entra aí, daí... Nessa de Facebook, né? Nessa do Facebook, tá, era no evento ali. Que eles criam a enquete. Vote no que você... Tá. E daí, nisso, eu fiquei em primeiro e daí toquei lá. Só que na época, eu lembro que quando ia rolar a festa, eu já estaria no Brasil. Então, os caras me bucaram aqui do Brasil. Eu lembro que a gente voltou lá da Polônia. E daí, chegando aqui no Brasil, deu o quê? Uns 2, 3 meses, eu voltei lá pra tocar naquela festa. Daí, porra, foi killer demais. Eu lembro que eu cheguei lá e, tipo, foi muito louco. Porque a festa, nossa, pra mim era o line dos sonhos, assim, tipo, mano... E a experiência, assim, nossa, eu cheguei lá, foi o momento que daí eu já fui lá, já conheci, tipo, todos os artistas que iam tocar na festa, assim, mano, foi uma experiência muito massa mesmo. Conheci assim. várias referências, assim, né, também. Tipo... Tipo, eu cheguei, assim, eu lembro que eu cheguei e fiquei chocado, assim, pá, assim, vendo ali, né, Cosmo, pá, ali, Arsec, pá, o Noitrick. Eu tava todo mundo que ia tocar no line, ela tava lá, mano. Daí já tive um contato mais ali com a galera, foi bem válida a experiência, assim, né. Daí voltei pro Brasil, nesse momento já tava em contato ali, né. Daí depois de um certo tempo, eu tava comentando ali com a galera, né, conversando com a galera na internet, a galera ali da Suíça sempre, você tem que tocar aqui, conversa com essa pessoa tal lá. Daí sempre mantendo contato ali, pá, daí rolou a oportunidade de a galera tá fechando um festival lá na Suíça. Daí eu tava indo pra tocar naquela festa lá, naquele festival. E eu tava falando ali com o Núcleo, só que daí o Núcleo tava fazendo uma parceria com a Freak Records. Aí nisso o Tico ficou sabendo, daí aquele Núcleo chamou ali, né, falou, vamos chamar aquele cara ali pra tocar. Daí nisso, acredito que ele já deve ter visto, falou, não, eu já conheço esse cara, né, já veio tocar aqui nas festas. Daí nisso que ele me chamou pra entrar na Freak. Que, nossa, eu lembro que, o dia, assim, foi muito louco, assim. A Ian tava no correio, assim, ela tava ali, tipo, entregando ali os pacotes, e eu na fila, assim, daí eu só recebo a mensagem dele, assim. Cara, eu lembro que eu, não conseguia, eu tive que levantar, assim, eu não tava me aguentando, assim, tipo, que eu queria contar, assim, pra ela, só que ela tinha que terminar, ela... Sim, eu tava cheio de caixa, né, e, tipo, nessas horas você tá ansioso, mano, a parada demora. A cara dele, assim, foi impagável, foi da hora. Realmente, foi uma conquista muito grande, assim, né. Aí foi dessa maneira, assim, né, foi nesse contato, assim, foi uma parada que foi rolando meio que orgânico, assim, vamos dizer, né, tipo, chamou, assim, né, muita gente daquela região ali que... De certa forma, já era daquela gravadora, tipo, já tinha contato ali, né, com a gravadora, então, isso que me levou, né, a entrar, né, na Freak. E das festas e festivais aqui no Brasil, como que foi essa volta? Que festas grandes você começou a tocar? Ou, sei lá, lugares diferentes você foi viajar, porque até então não conhecia tanto o Brasil, né, daí acabou indo para uns lugares mais longe. É verdade. Olha, que eu fui, assim, eu já, de longe, assim, eu conheci lá Aracaju, lembro que foi uma festa free lá em Aracaju, uma festa free ainda, depois de um tempão, assim, porra, existia festa free lá, assim, bem massa mesmo, em Belém também, toquei em Rondônia, lugares, assim, nossa, tive a oportunidade, né, de conhecer vários lugares bem diferentes, assim, nossa, é bem difícil de eu ter conhecido, assim, né, e o Trance com certeza me proporcionou essas experiências aí, né. E daí, falando em festa grande, assim, festivais grandes, Pulsar, né, foi também, né, nossa, uma aventura bem da hora ter tocado lá. Nossa, foi tipo Foi, assim, com certeza a festa que eu tava mais nervoso, assim, antes de tocar, assim, porque era uma parada realmente, assim... E, pô, eu ficava surpreso com o feedback da galera, com a resposta, porque, sei lá, pra mim, assim, tipo... Eu toco meu som ali, mas você sabe, né? Tipo, eu tenho, né, cara? Pô, tem que dar pra melhorar isso aqui, né? Não sei o quê, sempre tem, né? E daí, pô, tocar lá, eu via que a galera, pô... Já depois, a galera falando, pô, um dos melhores da festa ali, sempre meu nome tava ali no meio, assim, eu falava, pô, mas... Caramba, mas mano. tem uma repercussão, assim, né? Tipo... Lembro que teve também um Pachamama também, que, nossa, o line era tipo, nossa, tava pesadaço, assim, mano, pá, assim. Eu lembro que eu pensei, pô, que sou eu aqui, né, nesse line aqui, né, pá. Eu lembro que
cara, eu terminei de tocar, mano, a galera, tipo, aplaudindo, assim, tipo... Eu realmente senti que tinha um a mais ali naquela parada, assim. Eu falei, porra, caralho... É legal você chegar longe, né, e ter o reconhecimento, assim, tipo... Né, às vezes, muitas vezes a pessoa nem conhece ou... Ah, eu vou conhecer como é que é na festa e tal, e, tipo... Né, você se sentir tão acolhido, assim. Eu acho que, tipo... Deve ter sido muito diferente, né, de você estar lá na Europa, assim, de você voltar pro Brasil já sendo mais conhecido, indo tocar longe, assim, e já ser, né, tipo... Alguém que as pessoas tinham como referência, assim, né? Porque, tipo assim, lá na Europa eu era, assim, conhecido, sim, mas eu não era tanto conhecido, assim, né? Daí, tipo, aqui, assim, a recepção, assim, já era mais calorosa, né? Tipo, toda festa, assim, né? Tipo, nossa, pá, né? A galera sempre... Pá, né? Quero Vinha ser trocar seu ideia. Sempre. Quero ser amigo da Legal. Eu lembro de uma festa... High Paradise, que um cara parou a gente no caminho do bar. Daí ele falou que ele não conhecia som mais acelerado. Ele tava... Que a High Paradise tem 2 pistas, né? Ele tava lá mais pela pista principal. E ele falou que um amigo dele falou... Cara, vai escutar Alien Chaos que você vai começar a curtir um som mais acelerado. Daí ele gostou muito, assim, sabe? Foi tipo, cara, muito legal. Isso aí faz parte também um pouco da minha ideia, assim, né, de som, assim, eu sempre, tipo, quis agregar as pessoas, tipo, fazer, de certa forma, expandir um pouco a mente das pessoas também, tipo, fazer nem uma pessoa que ela possa não gostar tanto do gênero, mas que ela gostasse do meu som. Eu lembro que várias vezes eu tinha esse feedback, desde a época, assim, que eu tocava ali um full-on ali, o Psytrance ali mesmo, o cara falava, pô, cara, geralmente nem curto, pai, esse som, mas, pô, o teu set ali eu curti. E eu também, com o high-tech, também sempre tive esses feedbacks, assim, a galera... Na verdade, eu posso dar, tipo, até o meu próprio testemunho, assim, né, cara, que eu nunca fui a pessoa que, nossa, vamos pra pista que vai ter high-tech agora, assim, nunca fui a pessoa que, né, tipo, não é muito a linha que eu escuto, mas, tipo, quando eu ouvi ele tocar no Terra Azul, eu saí e falei, mano... Foi um dos melhores da festa, eu nunca achei que eu ia numa festa e achar um live de high-tech um dos melhores da festa, saca? Tipo, então, é massa, assim, que já tem um histórico, né, das pessoas que, cara, não gostava de high-tech até ouvir esse som, saca? Sim. Tipo, eu acho que ele, né, tem uma característica muito diferente, assim, Sim. Enfim, eu tento mesclar de uma forma, assim, né, que fique agradável ali, mas que bote também a minha ideia, assim, né, que a minha ideia, tipo, é muita energia, né, tipo, transpara bastante do que eu sou ali, né, tipo, energia, todo momento, pá, né, então, quero levantar, assim, isso, né, galera, né, tipo, digo que é uma, como se fosse, como posso dizer, elevação do espírito mesmo, né, você, tipo... Não, se dá eleva, pra né? perceber, porque é muito legal, assim, tipo, quando... Tipo, principalmente com você, ou com os artistas, assim, que você ouve o som da pessoa e você, tem uma ideia. E quando você conhece a pessoa, você... Ah, entendi por que o som dele é assim, saca? Tipo, pra mim, cara, tipo, depois que eu te conheci, eu... Entendi, mano, saquei, tá ligado? Da onde que vem esse som, saca? Tipo... Sim. Acho que tem muito de você dentro ali do projeto, dentro da música, assim. Depois que as pessoas te conhecem, eu acho que elas têm essa ideia também, assim... Com certeza. Tá ligado? É legal de Com ver certeza. isso, assim. Tipo, acho que as pessoas gostam de ter essa conexão, assim, né, com os artistas, assim. Acho que até por isso que tem essa... Recebe um carinho, assim, das pessoas, né, aqui no Brasil, assim. Sim, por onde total. você toca. E você tem, tipo, outros projetos também, além do Alien Chaos, tem o Chilhouse, né, o Spiral Mental, o Harmonic Glitches com o Kadum. Como que foi quando foi que você começou a expandir, assim, os horizontes, tipo, de querer mais do que só o Alien Chaos, assim, e fazer sons diferentes, assim, tipo... E até o projeto com o Kadum, né? Que eu acho legal, acho que, tipo... Sim. Legal. Como que juntou, né? Porque são... Tipo, vocês eram muito... Extremos. São dois extremos, assim, e é um som muito característico, assim. Sim. Você ouve... Pelo menos eu consigo... Acho que as pessoas, né? Tem toda a parte melódica do Kadum e toda a parte mais freak, assim, tua, né? Então, tipo, eu acho muito massa essa junção que vocês fizeram. Tipo, quando que começou, assim, a querer mais do que só o Alien Chaos? Então, aí já veio uma curiosidade boa, assim, cara. Meu primeiro som que eu finalizei mesmo no Ableton, ele era um trip hop. E, cara, esse som eu toco com o projeto Chilhouse até hoje. Muito bom, galera. Escutem, sério. Essa é muito boa, sério, muito sério, boa. As músicas são Chilhouse,
Music Box e Everyday Streets. Essas são duas tracks que eu toco aí faz... Nossa, eu lembro que eu finalizei elas, cara, eu tinha um notebook ali da HP e tinha um amplificador de guitarra que eu ligava ali, pá, que tipo, mano, basicamente nem tinha grave ali, pá, mas de certa forma, pô, foi o som que eu falei, pô, isso aqui tá parecendo uma música mesmo, cara. Isso foi antes de ser o Alien Chaos ainda? Tipo... Bem antes. Daí, cara, eu toco essa track até hoje, mano. Porque, sei lá, ela é muito especial pra mim e eu vejo que ela, cara, quando a música é boa mesmo, né, ela fica ali, né? Atemporal, né? Atemporal. Super bem. Daí, de certa forma, sempre teve ali o projeto Chillhouse ali em paralelo. Então, eu nunca tô ali 100% frenético ali, uma hora também, né, pô, fazer um chilloutinho assim, né, pá, com um projeto paralelo. E o Spiral Mental foi lá na Polônia, porque assim, o projeto Alien Chaos, ele foi dando uma mudada, assim, né, no estilo, né, eu comecei ali no Night ali, né, mas num estilo mais noturno, né, vamos dizer, né, e daí fui indo pra uma versão mais high-tech, assim, fui me descobrindo mais, né, nessa parte. Mas daí, de certa forma, eu queria também voltar um pouco ali a uma ideia, só que num outro conceito, assim, eu já tava buscando também, tipo, dar essa quebrada, porque assim, eu sempre gosto de explorar novas sonoridades, assim, né, tipo, não ficar estagnado também, fazendo a mesma coisa, uma hora, né? sei lá, começa a ficar meio maçante, assim, né, então é interessante você dar esse contraste aí, né. Então, daí eu comecei a fazer uns sons ali, né? Tipo, mais com influência também, tem uma galera, a fazer um verso com uma galera. Daí o cara já tocava um som mais dark. Então, vamos fazendo mais devagar, assim. Pá, daí começou a sair umas paradas interessantes. Daí eu pensei, não, mas aí agora, putz, o Alien Chaos já tá num outro estágio, então começar o Spiral Mental, né? E quando que foi isso, mais ou menos? Em que ano, assim? Isso foi na Polônia ali em 2015, 2016. Então o Alien Chaos já era mais consolidado, assim, já era... o Alien Chaos ele começou em 2013. Lá numa festa na Macumba, que é o indoor aqui de Curitiba. Que rola toda sexta-feira 13. Essa festa. Muito boa, muito boa. Nossa, e festa indoor zona, assim, sonzeira. E o projeto Saudades, inclusive. E o projeto Cadu, como é que foi? E o projeto com o Cadu, assim, o Cadu é um grande amigo meu. Na real, cara, na primeira festa que eu toquei, ele também já tava a primeira vez que ele ia tocar o live. Então foi lá junto também com o Gabriel também. E daí, nunca, né? das antigas. Gabriel tá envolvido na história iniciou muita gente. Daí, cara, sempre fazia uns sons com ele, assim, mas assim, era algo bem descompromissado, assim, a gente só fazia o som, assim, tipo, eu não encaixava também no meu live, né, pá, então, tipo, eu só fazia ali por brincadeira mesmo. Daí, eu acredito que foi um pouco antes de eu ir pra Europa, né, dessa primeira vez aí, eu fiz umas track mais mesclando essa ideia high-tech. 150, assim, 150, pá, mais full power ali, né? E misturando as duas ideias, assim. Daí ali aquilo ali foi muito massa, assim, porque de certa forma ali o meu som, assim, eu sempre foquei bastante essa coisa, assim, efeito especial, pá, né? Tipo, uma parada mais cinematográfica, assim, né? E ele já trazia essa bagagem mais musical, assim, né? Então a mescla ali era muito interessante. Assim, até pra mim o nome do projeto é um dos mais criativos, assim, que expressa exatamente o que é o projeto, né? Quando você escuta Harmonic Glitches, né? Tipo, você vê a junção, assim, das duas ideias, é muito diferente, assim. Foi muito massa. É legal ter essas coisas, tipo, meio fora da curva, assim, né? Tipo, é um som que, assim, eu vejo que... Pelo que eu converso com a galera, é difícil de você definir, né, o som, assim, porque é algo que mistura tudo, assim, e você só sabe que é bom, né? Não, o bagulho tá bom aqui, né? Não importa. Então, essa é aí que consolidou mais aí, né? Daí a gente viu que começou a dar certo ali, né? Tipo, pô, o resultado, assim, né, tava muito satisfatório, lançamos daí um EPzinho, assim, tipo, bem independente mesmo. Daí, hoje em dia, já estamos já consolidando já com as gravadoras, já com a DN, já da França, pá, né? Tá ficando mais sério o bagulho. Da hora. E também agora, a última novidade da parada seria um projeto também que eu tô fazendo com a En também. Daí devagarzinho também, foi bem nessa ideia do Cadu ali, né? Fazendo ali, meio descompromissado. Pô, amor, tô aqui no estúdio, aqui, né? Sabe como é que é? Chega aí, aí. Dá umas ideias aí. Dá umas ideias que eu tô travado aqui. O que você acha aqui, né? Dá uma... Porque... a En, ela também, ela me ajuda bastante também, né? Oi, e aí? O que você acha? O que você acha? Feedback.
É, né? Porque ao longo desse tempo também, ele sempre mostrando, como mexe as coisas no programa. Vem escutar se essa track compara isso com aquilo. E daí lá na Polônia, né? Que a gente começou a fazer chill out já, umas tracks juntos. Foi bem da hora. Verdade. E daí só foi indo, assim. Claro, como eu já trabalho com design e tal, eu não tenho muito foco em fazer isso, então é bem mais lento o processo. Mas, cara, eu acho que uma coisa que eu acho muito legal é quando ele toca na festa, uma track que a gente fez junto, daí, tipo, eu escuto e falo, cara, nossa, eu fiz aquilo em casa, tipo, cara, que legal, assim, tipo, lembrando da vibe de estar em casa no computador, ele mexendo, e de repente eu tô na festa lá escutando. Sério, é muito da hora, galera. É muito da hora. É um nível, você escuta aqueles barulhinhos e fala, opa, calma lá. Você lembra do barulhinho lá no programa, né? Você fala, nossa, eu que coloquei esse barulho aqui. Mano, é muito legal, sério. É uma experiência muito show, assim, sério. Isso que eu nem toco, é só de eu estar escutando ele tocando, assim. Então... É a convivência, né? Acho que vai treinando o ouvido. Você sabe quando você ouve um som e ele fala, nossa, isso tá muito bom. E você sabe quando você ouve um som que ele fala, tipo, não, esse som não tá legal, assim. Acho que você acaba desenvolvendo, né? E a gente conversando, eu lembro que daí uma época você até tava me falando ali nas festas, olha só, daí tipo, rolava ali um som ali e falava, eu já sei como é que faz isso aqui, já. Nossa, cara, sempre rola isso agora. Tipo, daí escuta... Ela chega na festa, não, esse kick bass não tá muito bom, não. Tá sobrando ali, não sei o que é isso. Pior. Dá pra baixar essa bateria aí, né? Pior. Falou, olha aquele... Não é naquele app. Meu Deus. Sente. Não. Aquele plugin, cara. Aquele plugin ali da música. Cara, eu sei de onde é aquilo. É bem engraçado isso, assim. Eu conheço esse preset aí. Bem dessa, porque rola isso comigo no design, assim. E também, tipo, rola muito... Porque, assim, ele também mexe com design, assim. E aí a gente rola essa interação, assim, de palavras, tipo, grid, se a parada tá no grid, se ela tá conversando, tá harmonizando, embora sejam duas coisas diferentes, uma coisa é visual e outra coisa é sonora, a gente tem o mesmo tipo de conceito, assim. Então, nossa, vira umas conversas muito loucas. Então, o processo porque uma muito coisa parecido, né? Também. Se junta, Sim. assim, né, uma na outra, assim, né? O próprio processo também criativo, assim, tipo... tipo, sei lá, muito numa parecido. foto ali, tipo, na foto tem a saturação da foto, né? Pá, né? O auto-saturate ali já... faz uma mixagem ali entre os elementos, né? Você faz tudo, tá no mesmo ambiente, assim, que é a mesma coisa que a gente faz, né, com o som. É. Bem isso. Isso é bem legal, né? Acho que também é importante também, né? Essa questão também, viu? De estar ali também trabalhando nessa parte visual também ali, tipo, fazer ali um flyer, uma arte ali pro teu projeto, assim, eu acho que isso também, assim, tipo, ajuda também, né? Uma outra expressão artística, né? Uma expressão, Não só, né? Porque é importante... Porque, assim, todo mundo que trabalha com processo criativo sofre aquela hora o bloqueio criativo. É normal. E, querendo ou não, ele vai vir. E é muito bom você ter outras formas de se expressar, mesmo que isso não seja de forma profissional, mas para poder te dar outros olhares, assim, porque senão você vai começar a ficar bitolado e o negócio não sai, assim, sabe? Então é bom dar esse espaço para sua mente criar, né? E no nosso caso ainda ajuda porque, como é a parte gráfica, daí a gente mesmo acaba montando toda a nossa divulgação, a gente pode fazer tudo, né? Então, galera, vamos ficando por aqui, assim, foi bem legal esse papo, já digo pra vocês aí que foi da hora também relembrar aí. E espero que vocês tenham gostado aí. Cara, se tiver alguma dúvida aí, botem aí nos comentários, que daí para um próximo vídeo eu posso daí responder essas perguntas também, né? Então, vamos aí, galera. Valeu! Escreve aqui nos comentários a festa que você mais queria ir. Eu só tô assim porque não tá gravando, né? Então, mas eu já tô gravando já. Podia só pra botar, Mas já tava, já botei ali o finalzinho.